Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo hoje. Eu vou chamar a Filipa, lá de Portugal, e nós tínhamos combinado de fazer na tarde de hoje, noite de Portugal, uma mini live. Ela tá entrando aqui. Essa mini live visa o quê? Visa trabalhar um caso concreto, né? Porque a gente muito fala de psicogenealogia, mas é importante que vocês compreendam como que nós fizemos a interpretação, ou seja, o genossociograma. Então, eu já tenho um caso montado aqui, é um caso real, um caso que eu atendi, que eu quero partilhar com vocês. E a Filipa, ó, a Filipa já entrou, vou te adicionar, Filipa. A Filipa compartilha um pouco da psicogenealogia conosco, os casos que você traz, né? Então, hoje, essa live tem esse condão. Oi, Filipa! Olá, Letícia, boa noite. Boa E boa noite a noite, tudo todos. bem? Boa Tudo noite bem? em Portugal, aqui à tarde ainda no Brasil. Claro, aqui já é noite, início de noite. Que delícia! Então, eu estava explicando que você tem me solicitado muito que a gente faça uma explicação de casos concretos, né? É Uhum, a psicogenealogia aplicada, porque muito nós exatamente. falamos na teoria, né? Falamos em lealdades, falamos em mandatos, né? E como que a gente entende isso no genossociograma? A gente fala no genossociograma, né? E então hoje, para o pessoal que está nos assistindo, de repente até pode fazer uma compreensão, né, por espelhamento, pela sincronicidade, pelo entendimento de coisas que viveu de forma parecida. Então, nossa live hoje vai ser curta, né? É apenas um Sim, caso concreto que a gente vai falar. Se tiver algumas perguntas vinculadas a isso, a gente vai responder. sim. E e o motivo de consulta, Filipa, que eu trouxe para a gente partilhar, deixa eu até arrumar aqui na minha câmera, é uma menina que eu atendi, uma menina não, uma moça que eu atendi, que ela vinha com uma reclamação de depressão, ela tinha automutilação Uhum. e apresentava um diagnóstico de bipolaridade, né, e também de borderline. Para quem não sabe, né, essa síndrome de borderline, ela apresenta um sintoma assim de vazio, de sentimento de raiva, de sentimento de abandono, né? Um E sentimento de aí limite, é não como é? De estar se no a limite. pessoa também tivesse duas faces, assim, Sim, sabe? sim. O que que é a bipolaridade? É como se a pessoa migrasse de um polo para o De um outro, polo ao né? outro. Claro. E eu sempre falo, cuidem muito dos diagnósticos, né? Porque você sabe que a mente do nosso subconsciente não entende a interpretação, não entende o Claro. não entende o tempo. Então, muitas vezes, você toma aquele diagnóstico como uma verdade absoluta e se rotula como sendo a enfermidade, né? Verdade. Então, até tem um seriado muito bonito, não é um seriado, é um documentário, Uhum. chama Rio. E o O próprio Rio. Deepak Sim, Chopra, que é um médico, diz assim: acolha o diagnóstico, mas não o prognóstico, né? exatamente. Então, tome muito Não cuidado. vista a doença, não é? Não vista isso. Você Exato. estar, você está com um problema, mas você não é o problema. Não é? E isso. E muitas vezes, a pessoa que veio aqui, essa moça que veio aqui, ela me disse: ah, eu sou bipolar. Claro, Eu tenho depressão. Daí eu disse, ah, mas se você então está se denominando tudo isso, você realmente acha que você é isso? Aí ela ficou meio sem graça, assim, ficou me olhando e disse, olha, a partir de hoje você não vai mais falar dessa forma, né? Que você é bipolar, que você tem depressão, porque você não tem nada, você é um ser passando por uma situação depressiva, né? exatamente. E não deixe que as pessoas também te rotulem como sendo a enfermidade. Tome cuidado com isso, né? É um Sim. estágio, como você bem colocou, que a gente está vivendo, está passando. Não quer dizer que isso te resuma, né? Como É um por isso que ser que é muitas, depressivo. é por isso muito curioso que se em algum momento há uma evolução positiva e sair desse diagnóstico, a pessoa às vezes diz que não sabe viver sem esse rótulo, sem isso que sempre a definiu. É como se fosse Exato. uma nova vida. Diz, eu não sei viver de outra forma. Eu não sei É, viver sem.
Essa menina, inclusive, tem esse comportamento. E nós vamos entender, eu falo menina porque ela é uma moça, assim, mas nós vamos entender que, inclusive, o sintoma, ele é funcional. A enfermidade, ela é funcional. O que que é funcional? Ela tem um para quê? Ela tem um sentido. E é isso que a gente busca na psicogenealogia. Inclusive, essa pessoa veio encaminhada da psicóloga dela e disse: Letícia, eu preciso que você faça para mim um genossociograma, me encaminhe para que eu entenda o que, que está no transgeracional, né, da minha paciente, e para que eu possa, então, trabalhar com ela essa questão do transgeracional. Então, foi um trabalho em parceria com a própria terapeuta, né, com a psicóloga. Então, eu fiz o genossociograma e encaminhei para que a própria psicóloga pudesse abordar de uma outra forma, né, entendendo a raiz do conflito. Então, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, Letícia, e porque sim, essa é uma das questões que as pessoas colocam quando estão a fazer a inscrição do curso ou quando vêm para a consulta. Às vezes dizem: o que é que eu preciso? Ou seja, assim, muito resumidamente, o que é o genossociograma? O genossociograma, ele é a árvore genealógica da pessoa comentada. A gente diz que o genossociograma é como se fosse a história de vida resumida, uma pequena biografia de cada membro do teu sistema. Por quê? Né? Por isso que eu digo assim, quando a pessoa vem fazer uma consulta de psicogenealogia, né, quer montar a sua árvore genealógica, que ela também tem um cunho terapêutico, além do autoconhecimento, a gente diz: olha, é importante que você busque os dados. Você até pode vir num primeiro atendimento sem os dados, mas no segundo momento você vai ter que buscar os dados, porque é a partir deles, e vocês vão entender agora, que nós conseguimos, a Anne chamava de seguir o fio vermelho, né? É como se tivesse uma pista. Mesmo, uma pista, exatamente. Que liga a trama familiar, e a gente vai compreendendo, então, o que está por trás dessa história toda. Quando a gente fala em emaranhamento, né? O que é esse emaranhamento? É esse embaralhado aqui, que tem um genossociograma, né? É um embaralhado, e ele é assim mesmo, sabe? A ideia é você riscar, a gente usa mais de, pelo menos 4 cores, né? Para a gente entender os vínculos. E é o teu mapa, né? Muita gente faz um mapa astral. É o teu mapa genealógico, que você vai construindo e reconstruindo, porque a cada momento você descobre informações novas, chegam informações de onde você não imagina, né? Então, o genossociograma é isso. Torna-se mais claro, não é? Exatamente. Quando você bota no papel, ele sai daquela informação de memória e vai para o papel. E aí aí aquilo salta aos olhos, parece uma mágica, assim. Ele cria vida, né? Quase que ele fica tridimensional, quadridimensional, né? O que alguém está perguntando aqui? Se é possível traçar? Sim, Milene, é possível fazer o genossociograma com crianças, né? Porém, o atendimento, a sessão de psicogenealogia é com os pais. Né? Porque até os 7 anos, a criança traz um reflexo do transgeracional. Então, toda a enfermidade, todo o comportamento da criança até os 7, ela está vinculada ao transgeracional, né? Então, assim, até que ela tenha realmente um nível de discernimento, nós atendemos sempre a família. Mas é possível, sim, você fazer um genossociograma para entender a simetria, o vínculo que essa criança tem com algum antepassado, com algum conflito do sistema, e que você possa, então, tratar disso com o teu filho, com a tua filha, de uma forma mais clara, entendendo, inclusive, o porquê de determinados comportamentos, né? Sem, muitas vezes, a gente achar que essa criança é doente, que ela está com um distúrbio, que ela tem um TDAH, né? Ela pode portar esse sintoma, porém todo sintoma tem uma causa programante, e é essa causa programante, esse evento programante que nós buscamos no transgeracional. Então, o que é o transgeracional? Através das gerações, né? E o intergeracional é o horizontal, é o marido, a mulher, os filhos, né? O vô e a avó que está pertinho, os netinhos, né? Então, isso é o interrelacional e geracional. O trans é aquilo que atravessa as gerações.
Muito. Obrigada, Letícia, porque é uma questão que me colocam muito. O que é, Sim, como é que importante. funciona? Pronto, Nós é ótimo. criamos um questionário, eu criei um questionário para facilitar, né? Uhum. Porque, porque muitas vezes as pessoas vêm para uma consulta, pagam um valor, né? E nós não somos terapeutas, nós somos terapeutas, mas nós servimos muito mais de ferramenta. Então, muitas vezes a pessoa paga um valor achando que nós estamos ali para atender como um psicólogo atende. E não é verdade, né? Nós montamos um genossociograma e trabalhamos algumas causas específicas. Por isso que nenhum psicogenealogista deve atender alguém pelo simples motivo de curiosidade da árvore genealógica. Nós precisamos ter um motivo de consulta. E o que é esse motivo de consulta? É um determinado olhar. Então, essa moça que veio aqui, ela queria olhar para esse comportamento depressivo, de automutilação, de tristeza, de vazio, né, de abandono. Ela queria olhar para isso. Então, isso é Junto com muito a importante, questão da Letícia. psicóloga. Só resumindo, então, quando as pessoas procuram, não te vêm dizer, eu quero fazer por curiosidade. Não, elas trazem um motivo. Para onde é que elas querem olhar? Seja para que área da vida Exatamente. for, mas é algo que inquieta. Porque assim, vocês vão entender que, inclusive quem já está formado em psicogenealogia sabe, que toda vez que você tem a árvore, você vai consultar a árvore através desse motivo de consulta. Por isso que é importante que a pessoa que vem fazer a sessão monte a sua árvore, né? E a gente pode, inclusive, interpretar a partir da montagem da própria pessoa, porque, inclusive, o desenho é analisado. Porque a linguagem do inconsciente, ela é lúdica, ela não é de palavras, ela não é algo assim, cujas frases podem ser transcritas. Muitas vezes é através dos desenhos, né, do distanciamento que a pessoa apresenta que nós conseguimos, então, compreender, trazer uma outra linguagem, né? Então, esse questionário traz, inclusive, tatuagens, marcas pessoais, tem vários aportes que nós usamos para interpretar o genossociograma. Tá? Então, assim, esse motivo aqui é uma questão de um diagnóstico de enfermidade psíquica. Mas eu posso olhar o genossociograma sob a ótica do relacionamento, eu posso olhar o genossociograma sob a ótica da profissão, né? Claro que durante essa análise aparecem situações, né, atreladas ao motivo de consulta. Porém, se a ótica é profissão, nós vamos solicitar para o nosso cliente que ele busque informações no genossociograma, ou seja, na biografia das pessoas que estão atreladas a ele, as histórias profissionais. Certo. Vai se direcionando de acordo com cada área. Então, relacionamento. Como foram os relacionamentos? Eu não me dou bem com minha mãe. Como foram os relacionamentos entre pais e filhos, né? O que aconteceu nessa família? Eu quero olhar sobre a ótica da obesidade. Ok, vamos olhar sobre a ótica da obesidade. Aí a gente junta a nova medicina germânica, né? A biologia total, né? O Claude Sabat, inclusive, integrou tudo isso, o próprio Salomão Celan. Então, a gente faz uma integração da leitura do legado de Hammer e das pessoas que conduziram esse estudo e desenvolveram outras técnicas e evoluíram na análise, né? Assim como o Marc Frechet, que calcula o ciclo celular biológico memorizado, e olhamos sobre toda essa ótica aqui, aplicando ao genossociograma. Então, fica de olho nas perguntas, eu vou explicar aqui. Se tiverem perguntas, a gente vai respondendo, tá? Ok, sim. Bom, então vamos lá. A nossa cliente, lembrando que nós não chamamos de paciente, mas de cliente. Por quê? Porque o paciente é aquele que espera pacientemente você resolver alguma coisa por ele. Não é assim? E nós não queremos nenhum paciente aqui, nós queremos gente que está buscando realmente a sanação, né? Então, o cliente está em condição de igualdade conosco, nós somos apenas uma ferramenta para ajudá-lo nessa caminhada. A nossa cliente aqui chama Maria Aparecida. Então, ela vem com todo esse conflito, né, de depressão, de vazio existencial. Ela não quer ter filhos, né, ela já tem idade para ter filhos, mas ela não quer ter filhos. Ela tem, então, essa sensação de abandono. Ela se automutila, ela corta com gilete pedacinhos do corpo, porque, segundo ela, o corte alivia muito, né, a dor alivia muito a dor da alma.
Então, tamanha é essa dor que ela não consegue explicar, né? E esse sentimento de vazio e de abandono que ela tem uma mãe muito presente, uma mãe que está próximo dela, né? Tem um pai que também é presente na vida, então parece algo sem explicação. Mas aí a gente vai começando a entender através da análise do genossociograma. Bom, ela nasceu no dia 10 de agosto e ela tem uma irmã que é mais velha, que chama Ana Clara. Essa irmã Ana Clara eu também atendi, né? Essa irmã veio com um motivo de consulta de que ela não conseguia engravidar, né? E essa já não quer engravidar, essa não conseguiu e essa não quer, tá? Bem, mas isso a gente vai até olhar essa não querer engravidar, né? Mas nossa cliente é essa aqui. Muito bem. A mãe da Maria Aparecida, né? Quando a gente começa a estudar um caso, a gente já começa a olhar a decodificação do nome. Então, Maria Aparecida já me fala dos arquétipos, né? Lembrando, Maria foi arquetipicamente uma mãe que sofreu muito, né? E a Aparecida é aquela que aparece. Então, a gente vai perguntar, vai buscar sofrimento na árvore, dedicação, né? Essa relação filial de Maria com o filho, e que pode ser conflituosa, dolorosa, e nós vamos buscar quem não apareceu na árvore. Quem precisa aparecer, né? Quem está escondido nesse sistema familiar? São pistas que a gente vai já ticando, né? Nossa, o que esse nome quer dizer? Por isso, a gente tem o curso de decodificação e interpretação de nomes, né? Ana Clara também fala de luz, né? De dar luz a determinada situação, colocar foco na sombra, né? Então, nós vamos buscar as duas estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? A mãe delas duas, chama Dolores. O próprio nome também já diz, é uma pessoa que porta dores, né? E eu atendi não só ela, como atendi a mãe. Então, veio ela e depois veio a mãe falar comigo, tá? Sim. Bom, Dolores, quando teve a Maria Aparecida, ela teve depressão pós-parto. A Maria Aparecida não mamou. Segundo a Maria Aparecida, do peito da mãe saía leite, pus e sangue, né? Okay. Então, quando a gente percebe esse mecanismo na amamentação, a gente vai buscar que momento conflituoso houve na amamentação, que o inconsciente e o inconsciente biológico estão em conjunto mostrando um conflito programante no transgeracional. Então, a gente vai buscar essa que não mamou. Bom, aí a gente pergunta, como foi o nascimento da tua mãe? Né? Se ela sabe. Como eu atendi a mãe trouxe informação também. Então, lembrando aquelas bonequinhas russas, né? Uma vai dentro da outra. Quando você estava sendo gestado, né? Quando a tua mãe estava sendo gestada na barriga da tua avó, você já era um ócito de segunda ordem no ventre dessa tua mãe, que se transforma em óvulo quando o espermatozoide toca. Então, nós também participamos da gestação da nossa avó, ou seja, da nossa mãe pela nossa avó. Então, se a gente entende que nós temos memórias transcritas de forma epigenética, acima da genética, todas as emoções que essa nossa avó viveu, nós vivemos também, né? Então, essa mãe, que chama Dolores, no parto de Maria Aparecida, as duas quase morrem. E Maria Aparecida, ela nasce antes do tempo. Maria Dolores, então, ela vai para uma sala, ela vai para uma incubadora, né? As duas quase morrem na hora do parto. Okay, ela mãe e filha quase morrem. Elas quase morrem, né? E essa mulher, então, entra em depressão pós-parto. Bom, Maria Dolores é casada com Paulo. Ok, até então esse nome não nos diz nada, né? Porque a gente vai olhar, inclusive, os espelhamentos das árvores.
Quem era a mãe de Dolores? Aí vamos buscar a história da avó, porque até então a gente sabe que tem um momento conflituoso de parto que poderia explicar o fato dela não querer ter filhos, porque ter filhos é igual quase morrer, né? Então o inconsciente já trabalha no sentido de proteção. Não, parto pode significar a morte, porque no meu sistema eu conheço isso. Ótimo. Então nós vamos conhecer a história da avó, que chama Maria Dolores. Então já vemos que tem um vínculo da avó materna com a filha Dolores, a avó Maria Dolores. Poxa, que dores são essas que precisam estar linkadas para que o sistema familiar olhe para isso? Então a história da avó Maria Dolores é a seguinte. Os pais de Maria Dolores chamavam, o avô chamava Paulo, a avó chamava Maria. Então, aqui a gente já enxerga o nome que se equivale ao marido de Dolores, que é Paulo também. É Paulo também. Esse casal tinha posses, tinha bens. Essa menina, aliás, essa Maria Dolores foi concebida numa situação boa financeiramente, porém, nesse percurso de gestação, eles brigam, se separam. O valor que eles tinham para dividir é dilapidado pelo marido, pelo pai, no caso Paulo, e esta mãe acaba tendo esta criança, que era gêmea de uma outra, chamada Augusta. Então, Maria Dolores e Augusta eram gêmeas. Então, existe uma avó gemelar no sistema. Sim. Quando essa mãe tem o parto dessas duas, ela já está sozinha e completamente sem dinheiro, tendo que receber ajuda de terceiros para se alimentar. Ao ponto das crianças, não só das gêmeas, mas ela tinha outros 3 filhos, passarem fome. Aí o que acontece? Uma assistente social chega para a mãe de Maria Dolores, a mãe biológica, e diz assim: se você não doar essas crianças, eu, como assistente social, né, vou trabalhar para tirar o pátrio poder. E esta mãe, então, porque a memória de Maria Dolores era de que a mãe dela deu ela, ou seja, ela não me quis, né? Claro. Mas a verdade não era essa. A verdade é que essa mãe ficou com os filhos, porém ela não conseguiu alimentar, não conseguiu suprir, não conseguiu nutrir, nem emocional, nem financeiramente, porque sem dinheiro, tu imagina como é que fica uma mulher a parte emocional, com claro. 3 filhos pequenos e 2 gêmeas, né? Claro. Então, o que acontece? Assim que ela nasce, eles tomam as crianças, na verdade, a Maria Dolores, ela é dada em adoção com 6 meses de nascimento, tá? E 1 ano depois de que Maria Dolores tinha sido dada, a irmã gêmea é dada também. Ou seja, Maria Dolores sequer conheceu ou lembra da mãe biológica, conscientemente, as informações estão no inconsciente, e sequer sabia que tinha uma irmã gêmea. E aí a gente começa a pensar, quem precisa aparecer nesse sistema? Claro. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Né? Então, são 2 irmãs, as duas têm que dar um foco, dar luz para um foco mesmo. Aparecida, Paulo, Clara. O pai dela é o mesmo nome do pai biológico de Maria Dolores, que, por sua vez, foi o causador do problema. Sim, né? Por causa da questão financeira, essa família se desestrutura. A irmã gêmea chama Augusta, tá? E elas nascem no dia 11 de maio e são concebidas no dia 11 de agosto. A gente sempre faz o cálculo da concepção e do nascimento, porque a gente tem simetrias não de datas, não só de datas, mas de nomes também. Muito bem, a história não para por aí. Os pais adotivos de Maria Dolores, olha só que interessante, vamos voltar para vocês entenderem.
O pai de Maria Dolores chama-se Paulo também. Então, só aqui, Maria Dolores tem um marido que chama Paulo e o pai dela chama Paulo também, tá? Paulo, com Paulo, dentro da psicogenealogia, a gente iria olhar para os incestos simbólicos, porque o inconsciente não consegue diferenciar o real do imaginário. Então, a gente poderia explicar o caso do não conseguir engravidar e dos problemas conflitivos na parte sexual, de gestação, porque simbolicamente ela estaria tendo uma relação com o marido, com o pai, né? Então, aí poderíamos olhar para essa questão do incesto simbólico, tá? Não é real. Muito bem. Peraí. Tá. Paulo, então, por sua vez, o pai dele chamava-se José. O irmão de José, né? Aliás, o pai de Paulo não tem o nome, mas o irmão dele mais novo chamava-se José. Então, este irmão chamado José adotou Maria Dolores. Olha que interessante. O avô, então, biológico de Dolores. O avô biológico, sim. O pai é Paulo, e o pai de Paulo, o avô, né, era irmão biológico de José. Sim. Pai adotivo de Maria Dolores. Incrível. Então, os dois avós eram irmãos. Os seus filhos, em tese, seriam primos, certo? Certo. Olha só que interessante. Entre o avô biológico de Dolores e o irmão mais novo, houve um aborto espontâneo de gêmeos. Incrível. Ou seja, para que eu atraio um determinado sistema? Por isso que a gente diz, você não escolhe com quem você casa, o sistema se escolhe, né? Então, ele já era talvez um filho de substituição, aqui a gente não tem as datas, mas eu presumo que ele esteja vinculado a essa memória dos dois filhos que morreram, né? Dos dois irmãos que morreram. Sim. Muito bem, de novo aqui nós temos com a avó Maria Dolores e o marido já o incesto simbólico, porque ela também sempre dizia que era pecado ela ter casado com quem ela casou, porque ele era primo dela. Ainda que não de sangue, mas de criação. De criação, né? Ela sentia isso. E por que ela casa? Ela casa porque ela engravida. Ela casa porque ela engravida. E aí, na família, além de haver uma imposição pelo casamento, há aquele comentário maldoso, né? Ah, você se entregou antes. Eu tô falando aqui, gente, de bolinha, né? Sim, exatamente. Então, a mulher que se entregou antes, que era considerada vagabunda, a ovelha negra, a mancha da família, sabe? Essas coisas vulgares que as mulheres ouvem e que marcam para sempre. E que fica transcrito no transgeracional. Então, Dolores casa também com esse Paulo porque se vê grávida de Ana Clara. Veja a repetição. Sim. Todas elas casam porque engravidam. Né? Incrível. E aí a gente vai começar a olhar a simetria. A data de nascimento de Ana Clara é 11 de maio. O que tem a ver com 11 de maio? Vamos procurar? Data de concepção das gêmeas, 11 de agosto, data de nascimento, 11 de maio. 11 de maio. Então, aqui eu já encontro o vínculo das próprias datas, né? Porque nós temos registros de datas, de ciclos, nós vivemos ciclos, né? A psicogenealogia é basicamente matemática, inclusive. A gente trabalha com essa métrica do sistema familiar. E Maria Aparecida tem data de nascimento 10/8. E quando a gente vai olhar para as gêmeas, nós percebemos aqui que a data de concepção delas é 11/8. Então, aqui nós já vemos também uma simetria entre Maria Aparecida e as gêmeas. Uma pela data de nascimento com a data de nascimento das gêmeas e a nossa cliente pela data de nascimento dela com a data de concepção das gêmeas. O nome da gêmea que estava desaparecida chama Augusta. Maria Aparecida nasce no mês
8, agosto. Veja a semelhança, inclusive, do nome se reportando. O sistema familiar faz essa trama para que você tenha várias pistas para olhar para um determinado ponto. Então, quando Maria Aparecida percebe que na mente dela, né, existe uma incidência, como se fosse uma reverberação. Eu gosto de falar que um tempo atrás, talvez a Filipa tenha pego um pouco disso, a gente tinha a época do rádio. E no rádio, quando a gente trocava de canal, existia uma frequência de onda que às vezes cruzava duas rádios, não era assim? É mais ou menos assim que funciona na nossa mente. Muitas vezes, nós que estamos vinculados a alguns antepassados, temos um encontro de frequência de onda. Então, a informação psíquica dos nossos antepassados, né, está em ressonância, em eco com a nossa mente e também transcrita no nosso código genético através da transcrição do RNA no DNA. Né? Então, é a informação epigenética. Se nós participamos da gestação da nossa mãe e a nossa mãe participou na gestação da avó dela, então todo esse conflito de dinheiro, de perca de dinheiro, de marido que passou para trás, de marido que abandona, de nascimento com sofrimento, de nascimento com separação, né? De nascimento sem amamentação, de conflito de abandono, de sensação de vazio. Quem é a minha família? Por mais que eu tenha uma mãe e um pai adotivos, eu vou sempre buscar a minha raiz, a minha biologia. Claro. Né? Muito importante que eu entenda de onde eu vim, por melhor que seja a minha família adotiva. Porque o inconsciente dessa criança sabe que ela não é filha daquele pai, daquela mãe adotivos, por mais que eles queiram esconder, e ela até diga que não conhece mesmo, mas ela vai ter comportamentos que vão ser fiéis à busca da identidade própria. Isso não quer dizer desamor, né? Não. Ou renúncia da questão da adoção. Então, quando ela percebe que a bipolaridade poderia ser um polo de vibração entre a vida dela e a vida dessas duas irmãs aqui, que passaram por muita dor, abandono, sofrimento, separação, e elas vieram a se reencontrar, inclusive, né, 20 e poucos anos depois, as famílias se reconectaram, se encontraram, que era um município pequeno, e a Augusta, então, encontra com Maria Dolores. Imagina duas irmãs ficarem 20 e poucos anos, né, sem se falar, sem saber que tinha uma irmã gêmea, inclusive. Sim. E aí a questão da depressão, da automutilação, tudo faz um sentido para ela. Aí ela começa a dizer, quer dizer que eu não sou depressiva, quer dizer que essa tristeza e esse vazio e essa sensação de abandono que eu tenho é a sensação da minha avó. É a sensação que minha mãe teve quando nasceu e que ela teve que ir para uma incubadora e que ela também não mamou, como a minha avó não mamou, como eu não mamei. Então, veja, tudo se repete no sistema familiar e a pergunta não é por quê, a pergunta é para quê. Para quê? No caso dela, ela precisava encontrar, né, olhar para essa situação dolorosa vivida pela avó. Sabe lá o que aconteceu antes? A gente não tem essa informação, mas para ela foi suficiente. Foi suficiente porque ela entendeu que aquele conflito fazia parte dela, mas não era ela propriamente. Não era dela, exatamente. Exato. Era algo que ela manifestava. Exatamente. E aí acaba que solta essa necessidade de carregar esse sintoma, né, essa enfermidade, esse conflito emocional, porque ele já não tem mais sentido. Ela já olhou para o que ela tinha que olhar. E claro, depois dessa análise, a gente trabalha toda uma reverberação, né, eventual ato simbólico. A própria terapeuta, a psicóloga, trabalhou essa questão com ela. Então, aqui nós temos um caso lindo que aconteceu, e na mesma semana eu atendi uma outra pessoa que também teve uma avó adotada. Veja que a sincronicidade também atua para conosco, né? E a gente consegue, então, espelhar o conflito à luz da psicogenealogia, né? Mostrando isso através do genossociograma.
Incrível. Há uma expressão que tu utilizas muitas vezes e que eu acho muito curioso quando nós vemos essas sincronicidades, que é quando tantas vezes tu dizes até onde vai realmente o nosso livre-arbítrio, não é? Porque, de Exato. certa forma, como se cada um de nós estivesse a cumprir um papel, então daí o para quê? Para que eu vim? Para que é que eu Isso. estou a experienciar esta doença, ou estou a ter esta profissão, ou estou a viver este relacionamento? Para quê? Não é? Para aqui. E no meu nome, eu já tenho a sugestão desse mandato, da função no meu sistema. Por isso, tão importante, né, a gente decodificar, interpretar o nome, porque cada letra do nosso nome tem uma força. Nosso nome é um mantra que a gente Cada ouve letra. desde sempre, né? Quando uma pessoa está desmaiada, você normalmente vai lá e chama o nome da pessoa. Se Verdade. a pessoa está ali morrendo, as pessoas vão lá e chamam ela novamente, Sim. porque vem uma força vital, né? O nosso nome é uma força vital. Então, o nosso nome também porta mandatos, porta funções, porta o para que viemos nessa família. E muitas vezes nós compreendemos por que não gostamos do nosso nome. Porque uma mulher chamada Dolores, né? Ela tem um mandato, inclusive, de ter dores, e ela realmente tem Claro. fibromialgia, ela tem várias enfermidades que ela carrega, né, em função, inclusive, do nome. Mas esse sentir essa dor, ele tem um significado, ele tem um sentido, que é olhar para a primeira Dolores e para as dores que Dolores viveu, né? De Maria Dolores, cuja mãe também era Maria. E Paulo, então, que era o pai que causou tudo isso, estava representado também pela árvore que espelhou a matriz paterna. Né? Então, sempre há um espelhamento da genealogia materna e paterna, que aqui foram ligados através de dois irmãos, né? Entre a adoção e o pai biológico, o pai adotivo e o pai biológico. Incrível, impressionante. Está a ser maravilhoso. Letícia, eu tenho aqui uma questão que fui apanhando aqui. Alguém que pergunta se nós não... ou seja, informação dos antepassados, se nós não tivermos, como chegar, como acessar... Alguma coisa sempre tem, né? Nome da mãe, nome do pai... eu atendi já pessoas adotadas, né? Então, para pessoas adotadas, a gente analisa, inclusive, a árvore da família adotiva. Por quê? Porque, inclusive, o motivo de consulta dessa mulher aqui era muito interessante, porque eu até nem vou comentar, porque daqui a pouco tem aí uma exposição. Aqui, inclusive, eu troquei os nomes, tá? Para não deixar explícita... Claro. A nomenclatura das pessoas, mas o sentido é o mesmo, tá? Eu procurei nomes semelhantes para a mesma interpretação. Mas essa mulher aqui estava em simetria com a mãe adotiva. E ela tinha o mesmo sentimento que a mãe adotiva. Por quê? Porque a mãe dela, aliás, mãe adotiva de Maria Dolores, porque a mãe dela foi pega nessa família, foi criada nessa família com apenas 6 meses. Então, tudo que ela viveu desde pequenininha está transcrito. Nós somos um ser emocional, tá tudo ali. Tá, mas eu não tenho, então, informação dos meus antepassados. Nós usamos outras ferramentas, né? Eu trabalho muito com uma meditação dos antepassados, né? Onde a nossa mente consegue, numa outra frequência de onda, entrar numa história pessoal e trazer algumas sensações, né? Tem pessoas que trazem imagens, que trazem palavras. Isso não é uma hipnose, né? Muitas vezes isso acontece da pessoa como se fosse um bloco de gelo. Ele está lá se soltando do fundo do mar e de repente esse bloco de gelo vem à tona, né? As informações dos antepassados são assim. Você acha que não tem, mas quando você dá um passo em direção à tua árvore, de repente solta os olhos essa informação, né? E aparece para você. Então, a gente tem várias formas. Eu trabalho também com a árvore sensitiva, onde a gente pode trazer as informações, mas também a gente orienta que a pessoa permita-se viver o mistério, né? Ao que Jung chamou de sincronicidade. Eu tenho uma menina que eu
que eu atendi, uma mulher, até nossa aluna hoje, e ela adotiva, né? Não sabe nada do pai biológico, sabe da mãe, porque depois acabou reencontrando essa mãe. E quando ela vai fazer um ato simbólico no cemitério, no túmulo da mãe, se aproxima dela, isso numa outra cidade distante daqui de Florianópolis, se aproxima dela uma tia, né? Irmã da mãe dela, contando toda a história da família. Incrível. Né? De abandono, de adoção, de violência, né? Então, as coisas vêm pela lei da atração, pela física quântica, né? Nós atraímos tudo aquilo que exatamente, é colocar a intenção e tudo começa a manifestar-se, claro. É onde a gente está a colocar a atenção e o foco. Exatamente. Exato. Então, os teus comportamentos, a tua afeição, né? Tudo isso fala das memórias do teu sistema. O teu formato de corpo não é por acaso, né? Uma pessoa que tem um corpo mais cheinho, ela né, vive um determinado conflito que faz com que ela tenha esse biotipo. Né? Então, a gente tem várias formas para ir buscando informações. Às vezes ela tem um sobrenome, aí a partir desse sobrenome a gente busca a origem desse sobrenome, de onde veio, que características tinham, né? E de repente ela está ali fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, nós estamos a vibrar informação. Podemos não saber, Exato. Mas temos informação em todo lado. Exatamente. Então, assim, fique atenta às pessoas que você atende. As pessoas que se aproximam de ti, contam as histórias, muitas vezes são espelhamentos das tuas. Sim, sem dúvida. Dependendo de como você sente, né? Você sabe Sim. que aquela vida ali pode ser um espelhamento, pode estar vindo de presente, como acontece direto na análise do genossociograma. Olha, estão aqui a dizer que foi excelente a live, Letícia. Beijo, Cássia. Beijo, Cássia. Acho que foi muito interessante, foi muito bom para também que se fique com a ideia de como é que realmente funciona, seja para as pessoas que queiram fazer consulta individual, seja para as pessoas que estão interessadas em fazer a formação, porque no fundo parece que gostariam de saber o que é que realmente eu vou aprender, o que é que isso me pode revelar. Então foi impressionante e foi muito, sem dúvida, é um caso real, então dá para espelhar, para as pessoas se identificarem. Foi muito bom. A repetir, Letícia, está aqui alguém a colocar uma questão. Quando a esposa tem o mesmo sobrenome do marido e não são parentes consanguíneos, ou seja, tem o mesmo sobrenome. Tem muitos sobrenomes, né? Aqui no Brasil, Silva, Souza, sim, Machado, são sobrenomes Pinheiro, são sobrenomes açorianos, né? E muitas sim, vezes eles vieram de relacionamentos intrafamiliar, né? Não estou dizendo nem só dos açorianos, mas eu sei que muitas colônias japonesas, por exemplo, que migraram, casavam-se entre si, né? Por causa da língua, por causa da diferença de cultura. Existem famílias que têm relacionamentos entre si para não dividir bens, né? Patrimônio. Então, quando você atrai um marido que tem o mesmo nome, olhe para isso, porque vocês têm muito mais do que coincidências de árvores, de repente, aí, olhar como é que é o relacionamento de vocês, para quem tem o mesmo marido, mesmo sobrenome, é um relacionamento bom. Tem um relacionamento na cama que pode fazer uma alusão a uma relação de parentesco, né? E ter alguns conflitos. Conflitos de potência, conflitos de insatisfação, de que você atraiu aquele marido para olhar para uma relação de parentesco, né? Sim. Algumas sugestões, mas a gente vai olhar, inclusive, a origem do sobrenome. Então, a origem do sobrenome tem várias matizes, né? Ela pode ser referenciar ao lugar, a profissão da pessoa, né? A vocação dela. E olha só, eu esqueci de dizer para vocês, eu sempre pergunto para a pessoa que eu atendo qual é a missão dela na vida, qual é o propósito dela. E o propósito dela era ser bem-sucedida, ser rica. Ser rica, sim, claro, claro. Um intento de transgeracional diz, meu Deus, né, que fútil. Claro.
pessoa Claro que não, faz todo ser rica, sentido. aqui dessa família é uma questão de Foi ali que tudo desencadeou, claro. Foi E ele, inicialmente, antes de haver aquela situação do avô ter lapidado o património, antes daquela separação, haviam muitos bens, ou seja, ela veio exato, trazer também, ou seja, luz a isso, o nome dela também mostra isso, que era para olhar para isso. exatamente. E a Incrível. mãe perde dinheiro a todo momento também. Eles casam com uma condição financeira diferente. Depois que ela nasce, isso ela traz no questionário, depois que eu nasci, minha mãe sempre disse que eles diminuíram a condição econômica dele. Né? Então, Ah, repetindo o padrão, repete. amenizando um pouco, mas repetindo o padrão. Né? Então, ganhar dinheiro nessa família é uma questão de união, de estar junto, família e sobrevivência, né? De não separação. É uma questão de proteção, inclusive, né? Olha, fica aqui uma dica maravilhosa, porque não haja dúvida que muita gente aparece com não entendo o desafio financeiro, não entendo porque é que Isso. entra e sai muito rápido, não entendo porque isto já vem a família é assim, ou seja, e às vezes a resposta está no teu genociograma, está na tua história, está na tua árvore, é só Exatamente. Então não querer é porque, investigar é um pouquinho para, mais. né? Para quê? Faça Para que perguntas. isso está a Para quê? acontecer? Claro, Exato. Mas não vai claro. buscar a causa. A causa está no transgeracional. A causa está no transgeracional. Sem dúvida. Impressionante, impressionante. Letícia, está aqui alguém a sugerir para falar sobre as profissões. Sendo que nós já estamos com a nossa live um pouco adiantada, achas que para a semana há a possibilidade de trazer mais um estudo de caso ligado às Dá? profissões? Aproveitando Sim, já que podemos esta sim. sugestão. Pode Sim, ser? podemos sim. É, pode Olha, ser. fica aqui a Então, dica, então. próxima Aproveitando semana a gente já. fala do estudo de caso vinculado à profissão. Ok, por isso para a semana estamos aqui de novo. Obrigada, Mini Letícia. live. Foi Mini maxi, ótimo. né? Estamos aqui numa Mini mini maxi. maxi. É um mini maxi. Foi por uma boa causa. As pessoas gostam de ver as questões esclarecidas. O caso era complexo, mas muito interessante. Incrível Uma mesmo, Letícia. delícia, uma delícia. Parabéns. Muito grata porque foi Muito maravilhoso. agradeço. Muito Um grata. beijo para você, Filipa, para todo o pessoal Obrigada. de Um beijo Portugal, muito para grande, os Letícia, brasileiros daqui que de vão assistir. Portugal Uma também. delícia. Daqui a pouquinho estamos aí, né? Em Muito em outubro. breve, estamos aqui já em outubro, e é bom esta oportunidade que as pessoas possam perceber o que é que realmente a magia que isto possa ter, a magia que pode, sem dúvida, revelar na vida Então das imagine pessoas. que não é só a questão da terapia, né? A gente Sim, pode usar a psicogenealogia para trabalhar uma questão jurídica, por exemplo, então advogados que estão trabalhando essa questão sistêmica, né? A minimização dos conflitos. Para você que é gestor, né, de pessoas, você pode aí compreender as pessoas a partir dos seus bloqueios. Para você que é coaching, né, para entender as crenças limitantes, que na verdade elas estão no transgeracional, né? Porque é uma muita gente fala, ferramenta crença incrível. limitante, crença limitante, mas aonde De está a onde isso matriz de vem? crença limitante? É que Não às vezes adianta as você pessoas, falar. mesmo ultrapassando, não, e as pessoas às vezes insistem muito bem em ultrapassar as crenças limitantes, mas muitas vezes dizem, eu não estou a conseguir, eu não sei o que acontece, isto mantém-se, eu já estou a trabalhar nisto há tanto tempo, e a resposta está muitas vezes no transgeracional, ou seja, Exato. está nos antepassados. Exato. A Eu própria creio. enfermidade, né, Filipe? A pessoa diz assim, meu Deus, essa pessoa não consegue melhorar. Por quê? Porque não olhou para a causa, ela não reverberou, não Claro, tomou consciência. Então, a consciência. tomada de consciência que libera e que liberta, né? Para que você realmente siga a vida que você veio seguir, as coisas que Sim. você veio fazer. Eu Né? diria mesmo que esta é a ferramenta, eu posso até ser suspeita a falar, não é? Mas eu que já vou aplicando alguns conceitos, é por aí que eu começo. É aí que está a base. Quando a pessoa toma consciência, é incrível as libertações que realmente se fazem. E depois aí sim, podem ir trabalhar as crianças, E aí sim, você já é pode um trabalhar trabalho. pouco, você pode fazer uma constelação dirigida, né? Mas Pode a sim. psicologia ela te dá uma anamnese. Né? Tá aqui. É um raio-x da história da família. É um raio-x, Não quer é dizer isso que mesmo. seja absoluto, porque vão vir outras informações e que vão trazer outras compreensões. Né? Tanto que essa Ana Clara aqui eu atendi um ano antes de atender essa.
né? Veio por indicação da própria irmã. E talvez, e quando ela veio, a gente não tinha toda essa informação que depois veio trazida pela irmã, né? Então, muito interessante, porque toda a família acaba fazendo uma compreensão coletiva, reverberando tanto para frente quanto para trás. É verdade, é verdade. Letícia, obrigada. Então, para a semana vimos com as condições, tá? E em breve estaremos juntas, em outubro. Será um prazer receber-te aqui em Portugal, nesta primeira formação. E muito grata pela live de hoje, que foi maravilhosa. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada. Tudo de bom. Beijo para todos. Deus.